E quanto mais o tempo passa, a idade chega, os seres humanos procuram ficar mais jovens. E a toxina botulínica é um auxiliar, auxilia muito nessa situação. E quem vai explicar quais as funções e o que é o Dr. Roberto Marino. Doutor, a toxina botulínica vai tecnologia, volta tecnologia, mas ela está sempre presente, né? E cada dia mais. Sempre presente. A toxina botulínica, ela é o produto da degradação de uma bactéria que produz esse veneno, essa toxina. Aí foi descoberto que aplicando essa medicação, a toxina botulínica, para a contratura muscular, acabava relaxando a musculatura. E como as rugas do rosto, na maioria das vezes, com o passar dos anos, elas vêm em decorrência da contratura dos músculos da face, então pronto, aí a toxina acabou sendo aplicada para diminuir a contratura da musculatura e assim melhorar as rugas. E hoje, homens e mulheres estão adeptos, né? Antigamente era só as mulheres acima de uma certa idade. Hoje, os homens também aderiram à toxina? Sim, tem uma grande procura por homem. No começo, quando foi lançada a toxina, as mulheres faziam, não contavam para os maridos. Verdade. Aí elas faziam e contavam para o marido que iam fazer. Agora elas fazem e trazem os maridos. O que atrapalhou um pouquinho no começo foi que não se dividia a aplicação em homem e mulher, que são, na verdade, essa diferença de sexos, a aplicação é totalmente diferente. Então, os homens saíam com os rostos muito caricatos, né? Muito congelados. E, na verdade, o homem precisa de mais conteúdo de botox por causa da força da musculatura, mas às vezes em menos pontos, para não deixar aquele ar, né, muito esticado, muito estigmatizado. Agora não, o homem merece um tipo de aplicação individualizado em relação à mulher. Bem, a gente sempre pensa em estética, né? Mas já há descobertas e isso já é muito usado em outras áreas e para outras funções, a toxina? Bastante. Na verdade, a descoberta da toxina botulínica foi para no tratamento de doenças com contratura muscular. Por exemplo, aquele paciente que teve uma paralisia cerebral quando criança e tem aquela espasticidade de membros, eles acabavam fazendo o botox para liberar esses membros e relaxar. Para pacientes que têm, por exemplo, uma doença com aumento da força de contratura do esfíncter anal, é feito o botox para relaxar um pouquinho o esfíncter anal. Tique, paciente que tem tique, que tem aquelas contrações involuntárias do rosto, ele pisca muito, então você faz o botox para melhorar esse tipo de deficiência. Até a paralisia facial, né? Alguns pacientes com paralisia facial, você enfraquece um pouco o lado que está mais forte para aumentar a simetria da face. Aí depois que foi passado para o uso estético. Mas sem desculpa. Além disso, o que eu mais faço aqui no consultório do ponto de vista não estético é enxaqueca, né? Pacientes que têm trismo, aquela mordida, o bruxismo, né, para diminuir a musculatura, a força da musculatura mastigatória e assim diminui aquele estado de ranger de dentes à noite. E a sudorese, né, a hiperidrose, que é aquela paciente que tem uma sudorese intensa nas axilas, nas mãos, até nas costas. Então a gente acaba usando o botox para diminuir a sudorese desses pacientes, né, esse suor que às vezes evita até da paciente a dar a mão, cumprimentar uma outra pessoa. Com certeza. E isso é temporário também? Tem um tempo de duração para todas essas funções ou não? Varia de caso para caso, né? E também em relação ao número, a quantidade de unidades de botox. Nesses pacientes com contraturas muito extensas, aí você tem que colocar muita quantidade, uma carga maior de toxina botulínica, e então você acaba tendo uma duração um pouco maior. Já nos casos de enxaqueca ou nos casos estéticos, você acaba colocando uma dosagem um pouco menor. A duração em média é em torno de 4 a 6 meses. Eu tenho pacientes que duram 4 e tenho pacientes que duram 6, 7 meses. Então, depende muito da individualidade, né, de como esse paciente processa a toxina botulínica. Verdade que entre rodinhas de mulheres sempre sai assunto, não é? É verdade que quanto mais vai colocando, eu estou te perguntando, porém, pela minha experiência, não é verdade, não é? A pele não vai respondendo mais, enfim, os músculos não vão respondendo, e aí ela tem uma queda maior do que se nunca tivesse colocado.
Todo mundo me pergunta isso, né? Na minha prática eu acabo não vendo, porque eu sempre espero o Botox acabar primeiro, a toxina botulínica realmente ter todo o seu efeito, esse efeito ser eliminado, o músculo voltar a contrair e depois continuar usando o Botox, ou a toxina botulínica. Então, o que acontece? O músculo vai ficando cada vez mais fraco, mais flácido, mas a pele não cai, a sustentação da pele continua. O problema é que a paciente continua envelhecendo. E é muito difícil explicar, porque tem pacientes que falam, doutor, meu toxina botulínica está mudando, não está mais como era nas primeiras aplicações. Isso por quê? A pele continua envelhecendo, né? Mas a aplicação, na verdade, ela mantém o efeito, mas a pele continua envelhecendo. Então, você tem que tentar abrir mão de outros tratamentos junto com a toxina botulínica. E a pergunta que não quer calar, dói? Ele vai falar para eu perguntar para mim. A dor é individual, depende de cada pessoa. E mulher é um ser muito especial, né? Às vezes ela não está num bom dia, ou ela está num ciclo hormonal dela diferente. Ela acordou de manhã, já acordou estressada, nervosa, porque o filho já fez arte, o marido já brigou, aí não encontrou a casa do jeito que estava. Então depende muito do jeito como ela vem aqui. Tem pacientes que são mais estressados, mais nervosos. O que a gente costuma fazer durante a aplicação é o gelo, né? O gelo local ele mascara bem a dor. E em alguns casos, para pacientes muito resistentes, eu faço uma anestesia. Tem uma pomada, né? Uma pomada anestésica, você aplica meia hora antes do uso da toxina botulínica e diminui muito a dor. O gelo mais o anestésico tópico. Veja, tem os locais certos, os pontos certos da face para aplicar. Ou não, se a paciente, vir aqui e falar, eu quero colocar aqui porque aqui eu acho que está flácido, enfim. Isso vocês orientam? Como é que é? Ou pode colocar em todo o rosto? Diferente do que é às vezes preconizado, do que é difundido, o Botox não é uma receita, a toxina botulínica não é uma receita de bolo. Não é você ver os gráficos e tentar passar essa mesma padronização para todos os pacientes. Na verdade, você tem que conhecer muito bem a anatomia do rosto, saber onde está cada músculo e a força que esse músculo produz em relação às rugas da região da face e saber individualizar. Número de pontos, quantidade de toxina. Você não vai colocar a mesma quantidade de toxina, por exemplo, no meu rosto e no seu rosto. Você precisa muito menos do que eu, por exemplo, que sou um homem, tenho uma musculatura mais forte. Então é individualizado. Cada paciente, na verdade, merece um tipo de toxina botulínica, um tipo de aplicação. Não dá para fazer o mesmo tipo de aplicação para todo mundo. E é muito importante, sempre quando faz a aplicação, retornar depois de 7 a 10 dias para ver se precisa ter um complemento. Eu não chamo de retoque, eu chamo de complemento. Entendi. E quem tem o hábito de colocar, ou as mulheres que têm vontade de colocar, depois pode fazer outros tratamentos estéticos no rosto, que existe no mercado? Pode sim. E é muito interessante porque, além disso, o Botox, às vezes, ele é até confundido com outros tipos de tratamento, né, para outros tipos de rugas. A pele, sempre falo que ela tem 3 dimensões, ou 3 planos. Tem a pele superficial, tem a parte profunda, que é a musculatura, que a toxina botulínica ajuda, e tem a parte do tecido celular subcutâneo, da flacidez. Então você pode atuar nessas três estratos de uma forma conjunta. Eu não gosto de fazer tudo no mesmo dia. Por exemplo, eu posso fazer um peeling num dia ou um laser num dia, depois de 15, 20 dias poder fazer a toxina botulínica e depois de um certo tempo fazer o preenchimento. Né? Então dá para se fazer todos os tipos de tratamento, mas eu não indico fazer tudo no mesmo dia. Porque aí você realmente você não sabe o que está dando certo, o que realmente vai ser eficaz para o paciente. Mas os procedimentos estéticos normais que eu digo, os mais comuns, né? Limpeza de pele, enfim, os peelings, aqueles mais superficiais, ele não vai ofender, vai diminuir o tempo de duração do Botox ou não? Não vai diminuir o tempo, porque não pode fazer no mesmo dia, porque você vai estar manipulando uma área que está com um produto, uma medicação que ainda não foi totalmente definida, não foi absorvida, não foi metabolizada. Então tem que esperar pelo menos um dia, não fazer nenhum tipo de tratamento. Aí depois você começa a voltar à tua vida normal, desses tratamentos, limpeza de pele, peeling de cristal, massagem, aí sim você pode fazer tudo. Só eletroestimulação que eu não gosto, porque você vai estar realmente fazendo musculação e vai revertendo o trabalho do Botox, né? Mas o restante poderia fazer tudo.
Você aconselha a drenagem no rosto, porque existe a drenagem no corpo e no rosto. Mesmo com a toxina, ou no geral, você aconselha uma drenagem no rosto como na prática do corpo, por exemplo, que de 15 em 15, uma vez por mês? Não, aconselho sim, desde que você realmente espere esse prazo para o Botox já estar bem definido. Pode fazer o que você quiser, pode fazer drenagem, fisioterapia facial, que está muito na moda também, você melhorar a estrutura profunda da face, dos músculos, para diminuir a flacidez. Só acabar esse tempo inicial de 2 a 3 dias de aplicação de Botox já está liberada para tudo. Bem, já que nós estamos falando de estética, não é? Do rosto principalmente, do Botox, ou da toxina botulínica, né, que é o nome correto, quais os outros procedimentos mais procurados no consultório ou com os cirurgiões plásticos nos dias de hoje? A toxina botulínica é campeã, não tem nem como falar. Na verdade, é o campeão em relação a procedimentos não cirúrgicos, né? O que eu gosto muito de fazer são os preenchimentos, tá? Tanto o preenchimento do sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, o preenchimento da maçã do rosto, tá? E essa região aqui embaixo, tá? Lábio também é muito importante. Com a idade o lábio vai caindo, ele vai atrofiando, vai ficando com a boquinha da Emília. Lembra da Emília? Desse tipo de capão amarelo? A boca vai fechando, então é interessante fazer o preenchimento. E depois tem os peelings e tem os lasers, né, que iam tratar realmente na qualidade da pele. São os procedimentos realmente mais procurados e depende de cada caso. Em alguns casos em que a paciente não quer fazer a cirurgia, não quer fazer o rosto, a cirurgia de ritidoplastia, às vezes a gente pensa em fazer mesoterapia facial, né, que seria a introdução de medicações no plano abaixo da pele para tentar diminuir um pouco a flacidez. Mas isso eu só faço realmente em caso que a paciente não quer fazer, já tem indicação de cirurgia e não quer fazer. Ela fala, doutora, eu não quero cirurgia, eu quero que o senhor dê um jeito sem cirurgia. E aí você tem que ser mágico, né? Não, mágico não, né? A gente tem uma certa limitação, mas a gente tenta propor, conversar bastante, né? Explicar qual vai ser o efeito, qual vai ser o resultado, para também não causar nessa paciente uma certa frustração pós-tratamento, né? No avanço dos estudos, enfim, da própria tecnologia, dos procedimentos, isso retardou bastante, né, a necessidade de cirurgia. E hoje a gente vem observando que as cirurgias, elas não ficam tão artificiais como antigamente. Isso é o jeito de cada cirurgião ou as próprias técnicas que foram evoluindo também? As técnicas foram evoluindo. E então antigamente era uma cirurgia que os cortes eram maiores, a dissecção dos planos anatômicos era mais agressiva. Então, se você for parar para pensar, as pacientes que foram operadas nos anos 70, 60 ou até no comecinho dos anos 80, a linha do cabelo vai lá para trás, né? Você vê sempre aquela orelha estigmatizada, uma cicatriz que ela entra dentro da cabeça, a paciente acaba, às vezes, tendo até um pouco de falta de sensibilidade no couro cabeludo, né? Fica magra essa região temporal. Agora, com o avanço das técnicas, acabou mudando bastante o resultado, né? Antigamente, nos anos 60 e 70, todo mundo saía com o mesmo nariz, saía com a mesma cirurgia de rosto, né? Então, você pegar as atrizes que fizeram nessas épocas, você vê que elas praticamente têm a característica de rosto, pela extensão da tração de pele. Hoje, você mexe na musculatura, você mexe rodando tecidos internos para tentar devolver uma anatomia perdida. E é muito interessante, você tocou num assunto, você teve um gancho que o Botox, o preenchimento e o peeling, elas estão retardando o início da primeira cirurgia. Então, o paciente que antigamente operava com 40 anos uma cirurgia de rosto, ela está operando com 50. Se ela se cuida todo esse período, usando protetor solar, os cremes, esses tratamentos não cirúrgicos, ela consegue jogar a cirurgia plástica pelo menos 10 anos para frente. Acontece em caso até de eu indicar fazer somente a cirurgia da pálpebra e a cirurgia do rosto ela acaba fazendo posteriormente, mais para frente. Muito bem, então eu acho que a indicação, se você quer ficar mais bonita, é procurar um cirurgião plástico. Não é? Assim, tem que procurar um médico que tenha formação realmente para fazer esses tipos de procedimentos. Hoje, eu indico o cirurgião plástico e um dermatologista, desde que ambos tenham o título da sua respectiva sociedade, né, e formação para a estética. Muito obrigada, doutor. Eu que te agradeço pelo convite mais uma vez.